Boa noite, queridos e amados irmãos. Vamos lá. Quero dizer que cantando hoje, que pastor é esse? Jesus Cristo. Como ele é, eu falei assim, nós somos ovelhas de Cristo Jesus, e eu fiquei falar assim, o Senhor é muito paciente com a gente. E aí vem todas as histórias de ovelha e pastor, e ele é muito querido. Ele é um pastor fiel. Eu amo ser pastoreado por ele. Então, meus amados, vamos abrir a Bíblia para 1 Samuel capítulo 15. A gente já começou, esse capítulo trata de algo muito importante. Deus tem feito a gente ficar aqui. Esse capítulo trata de obediência e a gente precisa firmar isso em nossas vidas. Então, que Deus nos ajude aqui. Eu quero começar com a passagem de 1 Samuel capítulo 14, finalzinho, para a gente entender a transição. E quando a gente olha 1 Samuel capítulo 14, ele pareceu que terminou a vida de Saul. Ele conclui com um resumo do longo reinado de Saul. E descobrimos que Saul foi mais ou menos constantemente cercado por inimigos de todos os lados, lutando contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. As 4 direções encontravam seus representantes nessa lista. E Saul, pasmem, prevaleceu contra todos. Para onde quer que se voltasse, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou Israel das mãos que os saqueavam. E esse é o capítulo 14. Ele diz exatamente isso, capítulo 14, verso 47. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon e Edom, e contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para qualquer lado que se voltava era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos que o haviam saqueado. Então a gente olha, por todos os dias de Saul, houve uma forte guerra contra os filisteus, e por essa razão Saul estava sempre recrutando guerreiros experientes. A Bíblia diz aqui, Saul, a todos os homens fortes e valentes que via, os agregava a si, e assim Saul tinha muitos seguidores no Instagram. Versículo 52, os israelitas, lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo o convocava para seu exército. Mas também a vida doméstica de Saul, a vida comum do lar, era igualmente ativa. Teve 3 filhos, Jonatas, Isvi e Malquizua, e Deus o abençoou com 2 filhas, Merabe e Mical. Versículo 49. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbosete e Malquizua. Também tinha 2 filhas, Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimás. O comandante de seu exército, o exército de Saul, era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram os filhos de Abiel. E numa passagem que hoje pareceria um obituário, a narrativa conta o nome da esposa de Saul, Ainoã, e do seu primo Abner, que comandou o exército, o seu pai, Quis, e o pai de Abner, Ner, e seu avô, Abiel. Assim foi a vida de Saul, uma vida de fato notável. Mas qual é a razão desse resumo, quando ainda uma parte tão grande do reinado de Saul ainda está para ser contada? Ainda a gente tem muito Saul pela frente, tem muitos anos pela frente. E a razão que nós precisamos entender é que ele mostra que todas essas coisas que nós consideramos muitas vezes sucesso, não são um fim em si mesmo. Essas razões não são o fim em si mesmo. Muitas vezes a gente vive para essas coisas, para chegar no fim e ter essas coisas, mas a Bíblia está dizendo, presta atenção, isso não é o fim. E este é o registro positivo que pode ser atribuído a Saul, suas batalhas, sua família e seu exército de seguidores. Mas se essas coisas apenas pudessem fornecer a importância da vida de uma pessoa,
tudo bem. Porém, elas não podem. E a lição ensinada a nós pelo decrépito fim de Saul é que a vida de uma pessoa é, por fim, avaliada não pelas realizações terrenas, mas pelo seu relacionamento com o Senhor. E é isso que a gente vai notar aqui no capítulo 15. Hoje, muitas pessoas possuem currículos enormes, possuem até currículo Lattes. Quem tem um Lattes? Hoje as pessoas têm um número Orcid. Quem tem um Orcid aqui? Gente, o Orcid é feroz, eu tenho o meu lá. Né? E a gente tem essas coisas, realizações brilhantes, mas nada disso importa, porque estão longe de Deus e sua palavra. E é isso que a gente vai notar. Ser um homem ou mulher de Deus é melhor do que ser um grande rei como Saul. Ou, para colocar em termos da lição de 1 Samuel, capítulo 15, a nossa grande verdade hoje, obedecer é melhor do que sacrificar. O capítulo 15, portanto, é central no relato de 1 Samuel. E desde o início do capítulo, a questão de que trata é a obediência ao Senhor. A obediência é a palavra mais importante. E obedecer, grave aí, é melhor do que sacrificar. E assim a gente vai olhar para a vida de Saul e olhar o efeito da desobediência em nossas vidas. O efeito da desobediência é enganoso. E a gente vai perceber aqui o efeito, então, enganoso da desobediência. Saul convoca o exército e os lidera na vitória sobre os amalequitas. A gente já estudou isso. Mas, novamente, ele falha no teste, agora no último, quando poupa Agag, seu rei, e permite que o povo mantenha o melhor dos despojos da guerra que o Senhor havia dedicado à destruição. Versículo 7, que é da onde a gente parou, a gente segue agora. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Shur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou o que era de qualidade inferior. Os antigos governantes às vezes poupavam os reis das nações, que conquistavam para que pudessem mantê-los por perto como troféus ou escravos reais para comemorar a grandeza do conquistador. E vocês lembram, eles pediram um rei como as outras nações. Receberam exatamente o que pediram. Agora ele traz o rei para mostrar como seu troféu. E aí, dando uma aparência de vitorioso. Mas a desobediência, ela traz esse efeito, um efeito enganoso, ela nos engana. Aparentemente, está tudo bem, mas ela nos engana, a gente precisa tomar esse cuidado, porque o próximo passo da desobediência é o seu efeito destrutivo. Se ela nos engana, é só por um momento, porque o alvo da desobediência e o que ela causa em nós, e por isso eu trago isso como um efeito, é o seu potencial destrutivo. E aí, a gente nota aqui que o próprio Senhor, vendo isso, sofre com a desobediência de Saul e envia Samuel, que também está de luto, para repreender o rei. A partir do verso 10, então, versículo 10, o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. O conceito bíblico aqui, a gente precisa dar uma parada, que Deus, o Senhor, se arrependeu, né? Deus se arrepende aqui. E é um conceito um tanto misterioso, como Deus, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, se arrepende.
É uma pergunta honesta. Deus, a Bíblia diz, controla todas as coisas por seu decreto. Efésios capítulo 1, versículo 11 traz essa ideia aqui. Efésios capítulo 1, se você quiser abrir comigo, porque eu estou devagar, quase parando. Cheguei, parou, agora cheguei. Ele diz, além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Esse é Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele diz assim, Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Esse é Deus. Todas as coisas, então, Ele controla por seu decreto. Mas, além disso, Ele não muda. Quando a gente olha o livro de Malaquias, bem pertinho ali de Mateus, Malaquias capítulo 3, verso 6, vale a pena a gente olhar esses aspectos desse Deus. E ele diz, Malaquias 3, 6, ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. E essa é a razão que ele coloca aqui. Então, se Deus não muda, por que ele se arrepende? É a pergunta que todo mundo tem que fazer, né? Se Deus não muda, por que ele então se arrepende? E aqui a gente precisa anotar, e eu vou pegar um dos comentaristas aqui que discorre, e esse comentarista, o Ware, observa que com frequência Deus expressa arrependimento e tristeza para trazer à tona o que ele deseja dos seus ouvintes. O arrependimento de Deus não é por causa de Deus, porque ele não muda. O arrependimento de Deus é por nossa causa, é para que nós venhamos a entender o que Ele quer nos ensinar. Deus estava enfatizando algo a seus leitores, incluindo nós hoje, ao expressar seu arrependimento por ter feito Saul rei. O que Deus está nos dizendo com isso? Ele está nos dizendo que exige cuidadosa obediência às suas ordens por parte daqueles que servem em seu nome. Deus exige de nós obediência. Um dos principais pontos do registro bíblico do reinado de Saul é deixar claro para o povo de Deus sua obrigação de obedecer ao Senhor. E quando a gente olha aqui em 1 Samuel, capítulo 15, verso 11, isso fica muito claro. Ele diz assim, arrependo-me de ter colocado Saul como rei, e aí vem a explicação, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer as minhas ordens. Ele se recusou a obedecer as minhas palavras, também pode ser. A mensagem para nós é que a fé no Senhor nos obriga a obedecer cuidadosamente a sua palavra. Ele não brinca com ela. Se tem algo muito importante, é a palavra dele. Ele se importa com a sua palavra. Ele fala isso várias vezes. E provavelmente o melhor comentário sobre o arrependimento de Deus seja feito pelo próprio Samuel perto do fim do capítulo. O versículo 11 nos diz que Samuel respondeu a mensagem de Deus com grande paixão. Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Ele diz, Samuel ficou tão frustrado, ele estava constrito, né, ao ouvir essas palavras, que clamou ao Senhor a noite toda. O que angustiou Samuel, né? No mínimo, Samuel, o profeta, compartilhava da tristeza de Deus e do arrependimento dele, de certa forma, de que o homem que tinha o privilégio de ser o rei ungido de Israel se comportasse daquela maneira, de uma maneira desobediente. Mas talvez, aí eu não sei, a gente vai ter que perguntar para ele, talvez ele também pode ter se debatido para aceitar a declaração de Deus, que sentia tristeza e arrependimento por Saul. Talvez ele falou, Senhor, então por que o Senhor fez isso? Não sei, eu sei que eles conversaram a noite inteira, né? Foi longo o debate aqui. E no fim, o que é gostoso de notar aqui, Samuel, um homem muito temente a Deus, no fim Samuel reconcilia-se com a imutável soberania de Deus. E no final a gente vai ter que entender isso. De certa forma, ontem a gente trabalhou esse conceito. A resposta é se conciliar com a imutável soberania de Deus.
E ele declara: a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. O versículo 29 do capítulo 15 traz isso. E ele diz o seguinte, a gente não vai estudar hoje, mas eu já dou aqui um pouquinho para vocês. E aquele que é a glória de Israel, Deus, não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Ou seja, o arrependimento de Deus é bem diferente do ser humano. Não é por causa de Deus, é por causa de nós. Talvez falou agora sim, eu, Samuel, estou entendendo aqui. E essa é uma declaração fascinante, pois quando Samuel diz que o Senhor não se arrepende, ele usa o mesmo verbo que o Senhor usou quando disse que havia se arrependido de ter tornado Saul rei. Então, o que a gente olha nessa mudança agora que traz, e a gente discutiu ontem com os seminaristas da nossa igreja, a gente ficou discutindo o arrependimento de Deus aqui um certo tempo, e foi um debate bem saudável, bem legal, bem gostoso, e a gente foi trabalhando isso, né? O que Deus então quer? Deus então ele expressa a tristeza, e ele então muda, e geralmente o arrependimento de Deus traz uma mudança de cenário. Então Deus agora está mudando, e aonde o reinado de Saul, então definitivamente é então cortado, e então ele vai começar a trabalhar com o rei, aí sim, escolhido por Deus. Então, se a gente olhou o efeito enganoso do pecado e o efeito destrutivo de pecado, pasmem, o pecado ainda, ele tem um efeito cegante. E enquanto Samuel e o Senhor estavam numa peleia a noite inteira, olhem para Saul e pasmem. Versículo 13. Versículo 12, aliás. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gilgal. E ele então construiu um monumento para si próprio e partiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul, cumpri a ordem do Senhor. Baita de um sorrisão. Enquanto isso, Saul parece alheio ao seu pecado, construindo um monumento para si e alegando fazer a vontade do Senhor. Então, quando confrontado com a evidência de seu desafio ao comando do Senhor, Saul novamente inventa desculpas, alegando que a obediência parcial é suficiente, culpando o povo por tomar o despojo e afirmando que os animais tinham sido mantidos para o sacrifício do Senhor. Vamos continuar lendo. Ele diz o seguinte: Samuel perguntou, versículo 14, então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas, os soldados, e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-lo ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, chega. Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruiu os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios? Ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros.
Saul repreende a conveniência de Saul, dizendo que a obediência é mais importante que o sacrifício e que a desobediência não é melhor que a adoração pagã idólatra. Como consequência, versículo 23. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim, como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Como consequência, o reino de Saul foi retirado. Samuel ficou amargamente contristado pelo fato de Saul não ter obedecido à ordem clara do Senhor. E ele faz perguntas interessantes. Por que você não obedeceu? Por que você não obedeceu? Deus te deu uma ordem tão clara, que eu acabei de repeti-la para você. Você entendeu. Por que você não obedeceu? Por isso, sua noite angustiosa de oração foi seguida por uma das mais espetaculares confrontações nas páginas da Bíblia, quando o profeta Samuel encontra o rebelde Saul. Numa obra-prima de ironia providencial, Saul havia passado todo esse tempo construindo um monumento à sua obediência. O rei então voltou a Gilgal, juntamente com seus espólios, esperando ansiosamente receber elogios por parte do profeta. A troca de palavras entre os dois, que acabamos de ler, é quase digna de uma comédia pastelão. Saul espera enquanto Samuel vem pela estrada. O rei o cumprimenta com um bem preparado e presunçoso elogio a si mesmo. Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Acreditar que Saul pudesse dizer isso é quase demais para nós. Até nos lembrarmos de quanto é comum preferir obedecer às nossas próprias ordens do que às de Deus. E aí vem o ponto muito importante, porque nós queremos obedecer, mas eu quero obedecer do meu jeito. Eu quero obedecer, mas eu quero obedecer à minha maneira. Isso é mais comum do que parece. A todo tempo isso acontece. A gente fala, eu gosto, por isso a nossa obediência muitas vezes é parcial. A gente obedece o Senhor, mas não em tudo. A gente obedece o Senhor, mas até aqui. A gente obedece ao Senhor desde que eu não fique desconfortável. A gente obedece o Senhor desde que eu não desagrade os meus amiguinhos do Instagram, dos meus grupinhos de WhatsApp e da onde? Do TikTok. Faça-me o favor. Né? Então, as pessoas têm essa obediência parcial, com temor de homens, com medo de desagradar o Senhor e desobedecem deliberadamente. Samuel deu uma das respostas mais mordazes da Bíblia. Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço. O que vem a seguir é um potente tratado sobre obediência. Está sentado? Põe o cinto agora. Põe o cinto. Vamos fazer um tratado sobre obediência. Samuel, primeiro ressalta que obediência a Deus envolve cumprir as ordens dele, não as suas. Cumprir as ordens dele. E eu sei que às vezes é estranho, né? Porque ele manda a gente amar os inimigos, né? Ele manda a gente fazer cada coisa, mas é as ordens dele. Sabe que eu não fico questionando muito. Eu me submeto. Simples assim. É mais fácil. Né? Às vezes Deus manda eu amar os meus inimigos, eu falo, Senhor, mas eu queria fazer outra coisa. E eu executo as ordens dele. Eu nunca me arrependi por isso. Nunca. Nenhuma vez. Nenhuma vez. É incrível isso, né? Às vezes eu falei, Senhor, não entendo, mas nunca me arrependi em seguir as ordens dele. Às vezes a gente não consegue ver o que Deus vê, essa é a verdade. Mas Deus consegue ver tudo o que é melhor e bom para nós. Então, o desafio é cumprir as ordens dele. Saul tinha seu próprio entendimento da sua missão contra os amalequitas. E esse entendimento não estava precisamente em harmonia com as verdadeiras ordens que Deus havia dado por intermédio de Samuel. Se Saul desejava celebrar seu desempenho das ordens de Deus, ele deveria ter observado cuidadosamente essas ordens.
lembrando-se sempre delas e julgando suas próprias ações de acordo com o padrão dado na palavra de Deus. E sem distorcer a palavra de Deus. Sem fazê-lo. O erro fundamental de Saul é extremamente comum hoje. Extremamente comum. Os cristãos geralmente se declaram obedientes a Deus em muitas questões, quando de fato sua conduta não está em harmonia com o ensino bíblico. A nossa geração é uma geração bem complicada. É uma geração que tem resposta para tudo, mas que não lê mais a Bíblia. É ou não é? Tem tanto teólogo por metro quadrado que eu não sei mais o que fazer, João. É muito teólogo para pouco leitor. Eu queria mais leitores de Bíblia e menos teólogos, para que esses leitores se tornem teólogos. Entenderam meu raciocínio? É simples, né? Talvez é dar esse passo e falar, não, está aqui, Senhor. Deixa eu me submeter à Tua palavra, antes de emitir a minha opinião sobre ela. E a gente precisa começar a olhar para as coisas assim. Para sermos elogiados por Deus, precisamos obedecer ao que Ele realmente ordenou. E para isso a gente precisa conhecer a vontade de Deus e as ordens dEle. Isso é o que Gênesis 6:22 diz sobre Noé. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ah, Senhor, me ajuda a fazer assim. Saul, então, observou que não havia se rebelado completamente. Ele disse, dei ouvidos à voz do Senhor, disse ele, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E isso era verdade. Além disso, ele havia destruído a grande maioria dos amalequitas. Porém, ao poupar Agag, o rei amalequita, juntamente com suas ovelhas e bois, ele havia desobedecido notoriamente a ordem do Senhor, anulando o valor do que havia feito. Desobediência parcial é desobediência. E essa é a primeira lição do tratado. Desobediência parcial é desobediência. Segundo quem? Segundo Deus. Primeiro ponto. Segundo, a defesa que Saul fez de suas ações lembra-nos que a obediência de Deus exige ações impopulares. E é um ponto legal. Quando Samuel chamou a atenção para o balido das ovelhas e o mugido dos bois, Saul respondeu, de Amaleque os trouxeram, porque o povo, é sempre o povo que aqui ele joga a culpa nele, poupou o melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Nessa explicação duvidosa, Saul piedosamente acrescenta que esses animais haviam sido poupados para serem oferecidos como sacrifício ao Senhor. Isso é uma oferta de gratidão, o tipo de sacrifício que permitia que pessoas comessem pelo menos parte do que era oferecido. E aqui ele tenta colocar ainda a culpa no Senhor. Não, mas foi para o Senhor que a gente fez. E o comportamento de Saul nos lembra que líderes espirituais que buscam a bênção de Deus devem estar dispostos a obedecer às ordens da Bíblia, mesmo quando são impopulares. E talvez ele ia falar, gente, não vai ter churrasco hoje. Porque a ordem de Deus é essa. Mas o povo queria churrasco, então ele faz. Arão faz a mesma coisa. O senhor sabe que esse povo é de dura serviço. Por isso eu joguei esse ouro no fogo e saiu isso. E a gente estava todo mundo aqui nesse festerê, nessa rave, né? Mas a gente precisa estar, líderes da igreja, eu quero falar com vocês. Vocês têm que estar dispostos a obedecer às ordens da Bíblia, mesmo quando são impopulares. É isso. Paulo exortou Timóteo que, juntamente com os falsos mestres impostores, a igreja ficaria infestada de pessoas que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Você quer ser pastor? Decore isso. Essa vai ser sua vida de pastor. É isso que te espera. E eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, que isso já se cumpriu.
Então, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Isso já se cumpriu. Esse é o nosso dia. Tem igreja para todo gosto. Tem igreja a gosto do cliente. Não existe mais igreja a gosto de Deus. Existe igreja a gosto do cliente. O que você quer? Você tem. Você quer arvorismo na igreja? Tem arvorismo. Tem igreja com arvorismo. Para você se arvorar. Você quer festa, balada? Tem. Tem balada, tem até a balada do chocolate, te deixa mais gastronômico, é bem, mas se for batista, com certeza tem alguma comida no meio. Né? A do chocolate, a do não sei do que, você pode ir lá. Tem tudo, gente. Tem tudo. Só que aqui a gente não está falando disso, a gente está falando do que é a palavra de Deus. E cumprindo essa ordem, gostando ou não. E a gente vai precisar fazer essas escolhas. No entanto, Timóteo, o apóstolo Paulo fala para ele, deveria permanecer naquilo que aprendeste e do que foste inteirado, e ele deveria, segundo o capítulo 4, verso 2, pregar a palavra fielmente. Eu já falei de Arão, né? Irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote de Israel, quando presidiu a confecção e a adoração ao bezerro de ouro. Quando Moisés voltou do monte furioso, nossa, ele estava pegando fogo, ele quebrou a tábua, galera. Né? Isso que ele era o homem mais manso da face da terra. Né? Eu fico às vezes com medo. Né? Arão ofereceu uma explicação imoral e perene para o seu fracasso de liderança. Tu sabes que o povo, é sempre o povo daí, é propenso para o mal. Saul era farinha do mesmo saco que Arão e muitos outros líderes fracassados que não obedeceram ao Senhor porque temeram a zombaria das pessoas. O que eu posso dizer para vocês é que tanto eu quanto o pastor João vamos prestar contas a Cristo. E isso já me faz tremer o suficiente. E essa é a razão pela qual nós não precisamos temer os homens. Terceiro e último ponto do nosso tratado sobre a obediência, né? Samuel reagiu à objeção de Saul, ressaltando que a obediência é a única coisa que verdadeiramente agrada o Senhor. E aí é muito legal isso, porque a gente não precisa fazer muito. Você não precisa construir um monumento para você. Você precisa obedecer. A única coisa que agrada o Senhor, a única. Você não precisa pensar em mais nada. Seja minimalista. A única coisa é obedecer ao Senhor. Saul argumentou que as ovelhas e bois eram uma oferta especial para Deus. Samuel respondeu: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Este é o modo como o povo de Deus deve adorá-lo e honrá-lo, obedecendo às suas ordens. E isto é verdadeiro quando se trata da adoração comunitária do povo de Deus à igreja, cuja aceitabilidade é regulamentada única e exclusivamente pela palavra de Deus. E é verdadeiro sobre a adoração viva que cada crente deve oferecer a Deus, dia após dia, segundo Romanos capítulo 12, que um dia nós vamos voltar para ele, já me adianto, né? Porque é onde a gente paramos no 11, né? Quando a gente voltar, já vou dar um spoilerzinho aqui, ele diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que considera agradável, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Deus é adorado quando Ele é obedecido. Vamos falar junto? Vamos lá? Deus é adorado quando é obedecido. E a gente tem que entender isso. A adoração de Deus é obediência. Deus não se importa com o mugido das ovelhas. Deus não se importa com a gordura dos carneiros. Deus não se importa com o misão do baixo.
nem com o mizinho dos violinos. Não. A gente pode ter a maior orquestra do mundo e Deus fala, eu ainda quero obediência de vocês. É isso. É só isso. É simples, né? Por isso eu fico meio envergonhado. O fato de Saul ter errado nesses 3 pontos provocou a exacerbada repreensão de Samuel. Terminando, eu quero olhar para Jesus. E a gente pode notar Cristo nessa passagem. Sabe por quê? Porque Jesus foi aquele que obedeceu. E quando a gente olha para Jesus, a marca dele é a obediência até o fim. Ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. É interessante que a Bíblia coloca, né? Obediência. Ele foi obediente até a morte, até o fim, até a última consequência. Certamente nenhum de nós conseguiria o que ele conseguiu. Uma obediência plena e total. Para Jesus, obedecer realmente era melhor que sacrificar. Foi por isso que ele não precisou que ninguém morresse em seu lugar. E foi a obediência que o capacitou a se sacrificar por nós. Nosso Senhor se apresentou na glória da sua perfeita obediência e Deus respondeu, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, os pecadores que confiam em Cristo têm um Salvador, um Rei em cujo nome encontram salvação. Representados por Cristo, somos agora chamados à obediência por fé, de modo que pela fé estamos em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Se Deus não precisa da gordura de carneiros, nem do balido das ovelhas, o que então daremos em gratidão a Deus que já tem tudo? Deus já tem tudo, Ele não precisa de nada. Essa é a verdade. Ele não precisa dos nossos monumentos, Ele não precisa de nada, a gente vai olhar isso. Deus precisa que lhe demos ovelhas e bois? Ele precisa de dinheiro ou de cânticos de louvor? Devemos, de fato, oferecê-los em gratidão e amor. Mas se realmente queremos e quisermos agradar a Deus, o que pode ser mais vantajoso na nossa vida, se não fazer a sua vontade, como está escrito no seu livro, em nome de Jesus Cristo, o Rei verdadeiro e perfeitamente justo, que ofereceu a Deus o sacrifício de sua própria vida obediente, derramando o seu precioso sangue pelos nossos pecados. Que Deus nos ajude. Querido Deus e nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela porção tão rica